Shalom Adonai, a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, que prazer, que satisfação tê-la aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Teológico Voz Profética pelo Itadesp. Eu sou o professor Rubens Santos, pastor Rubens Santos. É um prazer poder estar com você. Seja bem-vindo, pode entrar em nossa sala de aula. A partir de agora, você vai aprender um pouco mais de teologia, estudo bíblico para sua edificação espiritual, para o seu elevo espiritual e também para impulsioná-lo ainda mais no seu ministério, na sua vocação, na sua chamada, aí onde você congrega e serve a Deus. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente. Desde já quero aqui agradecer a todos os amigos e irmãos que estão inscritos no canal. Agora que você se inscreveu, compartilhe o máximo possível para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e pelo conhecimento bíblico e teológico, ok? Eu vou começar aqui com uma frase muito importante que diz assim, né? Que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e do orgulho que pensa em saber toda a verdade. Que Deus nos livre da covardia, da preguiça e do orgulho, que nós possamos estar com a mente aberta para receber do alto o alimento que o Senhor tem para nós neste momento, nesta ocasião. Para você que não se inscreveu, se inscreva agora no canal, ative o sininho para que você fique sabendo todas as ocasiões em que nós postarmos uma aula nova e também compartilhe o máximo que você puder nos grupos para que o canal possa crescer e outras pessoas também sejam impactadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus e pelo conhecimento que você vai adquirir aqui agora. Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida. Deixa eu ser seu professor, deixa eu ser seu amigo. Um forte abraço desde já a todos os irmãos que estão conosco. E se você quiser fazer comentário, fique à vontade. Nosso contato está na descrição do vídeo também. Vamos lá, gente. Nós temos como base, né, a Bíblia Sagrada e nós temos como conteúdo programático os nossos livros. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso aqui, ó, essa matéria aqui, ó. Cristologia. Vamos saber o que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Vamos saber sobre o seu ministério, né, onde Jesus morava, sobre a data aproximada do seu nascimento, tudo sobre Jesus. Cristologia é a segunda matéria do curso de teologia. Você pode fazer o básico, o médio e o bacharelado, bacharel livre conosco. São aulas totalmente grátis. Eu paguei um preço alto quando eu fiz teologia, né? Foram 4 anos de estudo da palavra de Deus. Não me arrependo até hoje de maneira nenhuma. Sentado para poder hoje falar para você, né? Então, quem não se senta para ouvir também não pode se colocar de pé para ensinar, não é verdade? Então a gente tem uma certa bagagem de conhecimento ao longo dos anos, nascido e criado em berço evangélico, na Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e a gente sempre participando das escolas bíblicas dominical, cultos de doutrina, ensinamento, escola bíblica de obreiros, né, teologia, pesquisando, buscando da parte de Deus, o Espírito Santo nos revelando, né? Então são anos de leitura bíblica, para que a gente possa falar algo da parte de Deus ao seu coração. Mas vamos lá então. Você pode se informar, que é adquirindo as aulas gratuitamente. E você pode se formar conosco. Como assim? A diferença entre informar e formar. Informar, você pega todas as aulas gratuitas, faz suas anotações, com certeza vai ser um conteúdo muito bom para somar com aquilo que você, o senhor, a senhora, já tem de conhecimento. Mas eu quero me formar em teologia. Como que eu faço? É fácil, é simples, é prático. Matricule-se já, é fácil, é só você adquirir os nossos livros. Aqui eu tenho 10 livros, então você pode adquirir estes livros, né? Cada um tem 4 lições, são 4 vídeos. Nós temos ao todo, são 40 livros o curso do bacharelado, 40 livros, 30 livros o médio e 20 livros o básico. Você escolhe qual curso que você quer fazer.
Então eu quero fazer o básico, são 20 livros. Eu quero fazer o médio, 30 livros. E eu quero fazer o bacharelado, 40 livros. Você vai receber pelos correios em sua casa de uma maneira muito fácil, muito simples e prática e de uma maneira muito segura, ok? A gente distribui esses livros para os nossos alunos por todo o Brasil ao longo dos anos aí, não temos nenhum problema. Simples assim, você recebe monitorado pelo correio, registrado e é uma bênção. Então estão aqui os livros, ok? Aqui no verso de cada livro está o currículo do curso. Tá vendo aí? Tá? Se você quiser bater um print, tá o currículo do curso, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um livro de soteriologia, amartiologia, eu tenho um livro de angelologia, tá vendo aí? Angelologia. Eu tenho um livro de amartiologia, geografia bíblica, vales, montes, planícies, territórios, né, que são ditos e expostos na Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, bibliologia do Novo Testamento, né? Bibliologia é muito importante para o obreiro, bibliologia do Antigo Testamento e teologia, que é a primeira matéria, que você já tem aí no canal, ok? E agora nós vamos para a matéria de Cristologia e vai ser uma bênção. Então, solicite o livro, o seu material didático, agora mesmo no telefone que aparece aí na descrição do vídeo, tá certo? Solicite e a gente vai lhe atender. Fale comigo, me chame lá no Zap, tá bom? Vai ser uma bênção. Esses livros todos podem ser seus. É fácil, preço único, gente. Sobre o valor a gente fala lá no Zap, pessoalmente, tá certo? Então vamos lá então. Vamos para a matéria de Cristologia. Vamos para a introdução. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia e da história da humanidade. Coloque isso na sua memória, coloque isso na sua mente. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia toda gira em torno dele, de Gênesis a Apocalipse. Desde os primórdios, Deus determinou resgatar a humanidade de seus pecados e, consequentemente, da perdição eterna. E isto seria feito mediante o envio e sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Para concretizar seus planos, o Todo-Poderoso revelou-se plenamente à humanidade através do Messias, o Verbo Divino, palavra viva. Sem dúvida, a vinda de Cristo à Terra é o acontecimento central de toda a história da humanidade. O Antigo Testamento descreve o cenário para esse aparecimento. E o Novo narra com fidelidade toda a bela história de Cristo e de sua promessa de vida eterna. Ele de fato é o centro das Escrituras. Jesus tem sido o objetivo dos mais profundos e prolongados estudos. No transcorrer dos séculos surgiram muitas opiniões a respeito da pessoa de Cristo e sua missão no mundo. Alguns negavam taxativamente sua natureza divina, dizendo ser Cristo apenas um homem especial. Mas na verdade ele é bem mais do que isso. Outros negavam a sua humanidade, supondo que por não ter pecado, Jesus não possuía um corpo material. Muitas teorias, muitas correntes filosóficas e teológicas foram ditas a respeito de Jesus e você vai conhecer as principais neste estudo aqui conosco, tá certo? E para você que está chegando, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Rubens Santos, professor de teologia aqui no canal Teológico Voz Profética. Se inscreva no canal agora mesmo e compartilhe o máximo que você puder e assista a aula até o final, tá bom? Continuando, a leitura da página 3, que é a introdução do livro de Cristologia, matéria de hoje. E ainda hoje há muitas as especulações sobre a pessoa do mestre da Galileia. Somente as Escrituras nos informam a verdade sobre sua maravilhosa pessoa. Segundo a Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, porém duas naturezas, a humana e a divina, cada qual perfeita, ok?
é muito importante estudarmos sobre Cristo, pois é impossível haver cristianismo sem Cristo, não faz sentido nenhum, pois, estritamente falando, o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. Eu sou Jesus, disse ele a Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e versículo 5, quando Paulo tem um encontro com Cristo e então Cristo se manifesta e se revela de maneira singular a Paulo quando ele estava perseguindo, a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos. Ele teve um encontro com Jesus que o barrou, o parou, o impactou e transformou a vida dele daquele momento em diante, quando ele caiu por terra ao receber um clarão da presença da glória de Deus e uma voz que chamava ele pelo nome, a voz de Jesus Cristo que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Quem és que está falando? Paulo, curioso, querendo saber, querendo conhecer naquela experiência inusitada. E aí o Senhor responde: eu sou Jesus Cristo, eu sou a quem tu persegues. Ele pensava que estava perseguindo a igreja, mas estava perseguindo Jesus Cristo. Pensava que estava perseguindo o evangelho, mas estava perseguindo o dono do evangelho. Estava perseguindo Jesus Cristo. Quando alguém mexe com a igreja, está mexendo com o dono da igreja, que é Jesus Cristo, né? Então isso é muito importante a gente frisar e registrar bem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus se apresenta a João lá na ilha de Patmos, quando estava isolado de tudo, de todos, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, a última letra do alfabeto grego. É como se ele estivesse dizendo em português: eu sou o A e eu sou o Z. Eu sou o começo e eu sou o fim. O Senhor Jesus se apresenta de maneira poderosa na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus se apresenta para mim e para você. Estamos na introdução. Vamos para o ponto 1 do livro de Cristologia. Quem é Jesus Cristo? Definição do termo Jesus Cristo. Jesus. O nome Jesus vem da língua grega como fórmula técnica, e Iesus é a fórmula grega do antigo nome judaico Jesus, ou Jesus, forma esta que se obtém mediante a transcrição do hebraico, acrescentando-se um S para facilitar a declinação. Por sua vez, Jesus, ou Jesus, vem da raiz hebraica Yehoshua, que significa salvar, ajudar, e nesses sinônimos por diante. Cristo, o nome Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, partindo do verbo crio, ou ungir, transliterado em português para Cristo. Então, quando a gente fala Jesus, esse nome vem da raiz grega, não é isso? Da raiz grega, e que puxaram, né, do hebraico para o grego, Jesus, do hebraico Yeshua, né, e aí vem para o grego, Jesus, com o S, né, e Cristo, do grego também, que significa ungido. Jesus é um nome comum, como José, Francisco nos dias de hoje no Brasil, e Cristo é um nome mais voltado para a sua divindade. Jesus teve duas personalidades, né? Então Jesus era um nome comum na sua época e Cristo já mostrando o seu lado divino. Então Jesus Cristo, quando você cita, menciona, recita, quando você fala, profere a palavra Jesus Cristo, você está citando as duas partes dele, né? Porque ele era uma só pessoa, mas ele era 100% homem, Jesus, e 100% Deus como Cristo, ok? Então, continuando, síntese final. O nome Jesus significa Salvador e o nome Cristo significa ungido. Portanto, quando nós proferimos Jesus Cristo, estamos dizendo, em outras palavras, Salvador ungido. Amém? Quem é Jesus Cristo? Jesus, ele estava querendo saber o nível, o grau de entendimento a respeito de si
em relação aos seus discípulos quando ele pergunta em Mateus capítulo 22 e verso 42: que pensais vós do Cristo? Que pensais vós do Cristo? Né? Então ele não estava perguntando sobre Jesus, o seu lado humano, mas do lado divino. Que pensais vós do Cristo? É uma pergunta que ele fez aos discípulos. Ele não estava preocupado com a opinião pública, com o ibope, né? Com o que estão dizendo de mim. Mas ele queria ser entendido pelos discípulos, ele queria fazer com que Cristo fosse gerado dentro deles através da sua palavra, da sua convivência no seu dia a dia. Que dizem os homens ser o filho do homem? Mateus capítulo 16 e verso 13. Mateus capítulo 16 e 15 diz assim. Mateus capítulo 16 e 15 diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês conseguiram entender? Vocês já perceberam a revelação de quem eu sou? Né? Vocês estão me vendo como o filho do carpinteiro apenas ainda? Ou vocês já conseguem enxergar o meu lado divino, né? A minha missão como Deus aqui na terra? Em outras palavras, seria isso. Só que se Jesus falasse dessa maneira, nesse linguajar, eles não entenderiam. Então Jesus, ele usava termos bem simples do dia a dia para ele ser entendido e compreendido pelos seus receptores, pelos seus discípulos. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 e verso 16. Daí então Jesus ficou contente com a resposta de Pedro, porque era exatamente isso que ele queria ouvir da boca dos seus discípulos. Jesus se preocupava com aquilo que ele ensinava, se ele estava sendo perceptível, se ele estava conseguindo passar a informação ou não. É uma didática, é uma pedagogia de Jesus quando ele fala, ele gosta de ser entendido e compreendido. É a lei da retenção, né? O dia do seu nascimento é celebrado em todo mundo. O aniversário da sua morte levanta a silhueta de sua cruz no horizonte. Quem, pois, com essas palavras, um preeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre quando, em uma crise no seu ministério, perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele ouviu a declaração da opinião do povo sem comentar, mas a sua bênção foi pronunciada sobre a resposta de Pedro. Havia aprendido de Deus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou do Deus vivo. Interessante que Jesus teve várias fases no seu ministério. Teve a fase da inauguração, a fase da popularidade, a fase do crescimento, da popularidade, a fase da fama, do auge, que as multidões seguiam a Jesus, e depois teve também a fase da rejeição. Então no ministério existem fases que a gente passa, que Jesus enfrentou também, de aceitação em meio à sociedade. Até mesmo no convívio onde você congrega. Então tem momentos no seu ministério que você está na fase áurea, no auge, você está na fase da popularidade, você está no mel, mas tem momentos que você está no vinagre, você está no fel, e isso faz parte, não é sempre, o tempo todo que você está bem quisto e bem visto, e bem aplaudido pela população, pela sociedade, pelos irmãos, não é todo momento não. Mas não se abale com isso, não se abale nisso, porque o seu ministério não está embasado e avaliado no número de pessoas que te seguem. Não, o seu ministério sempre deve estar baseado no que Deus tem para você, na sua chamada, na sua convicção para aquilo a qual você foi chamado. Então é isso, se baseie na palavra e no que Deus pensa de você, porque existem pessoas que são aprovadas e aplaudidas pelos homens, mas não é aplaudido por Deus. Então é melhor você ser aprovado por Deus e muitas das vezes reprovado pelo homem, do que, ao invés disso, você ser aprovado pelos homens e rejeitado por Deus. Não é verdade? Então, não firme o seu ministério em coisas materiais, em coisas visíveis e palpáveis. Não firme o seu ministério nas pessoas, ou em sistema humano. Não. Firme o seu ministério
na sua convicção, na palavra e na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé e que te chamou para tal tarefa, para tal missão, para tal incumbência. Ok? Amém? E assim você vai ter um ministério bem sucedido sempre. Não vai ter momento ruim para você não, porque você está firmado na rocha que é Cristo. A pergunta ainda permanece, os homens até agora tentam responder, mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por homens que intimamente conheceram Jesus. Queria eu conhecer Jesus de perto naquela ocasião, mas ele não permitiu que eu nascesse agora. Mas somos bem-aventurados. Ele mesmo disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu não estive lá com Jesus, eu não vivi, não convivi com Jesus, não tive essa oportunidade. Queria eu ver o rosto de Cristo, ouvir as palavras da própria boca dele. Não tive essa oportunidade. Mas mesmo não estando lá, eu creio em tudo que Jesus disse e tomo posse e aceito e assimilo, absorvo ao máximo o que Jesus disse, as palavras de Jesus em mim, que cada dia elas possam estar impregnadas é o que eu desejo. O que pensam os homens acerca de Jesus Cristo? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16 e verso 13. Por ocasião do segundo milagre da multiplicação registrado em Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 39 e 16 e 13, Jesus estava no auge do seu ministério e a agitação popular havia atingido níveis altíssimos com relação aos milagres operados pelo Mestre. O nome de Jesus passou a ser frequentemente mencionado e discutido entre as classes religiosas e o povo. Todos queriam conhecê-lo por causa dos sinais e prodígios. Então, os sinais e prodígios faziam parte da atratividade ou da atração do ministério de Cristo. As pessoas seguiam a Cristo através dos sinais que ele operava. Ok? Isso é muito importante. Então, não é errado as pessoas irem para ver os sinais. Não é errado, não. Essa foi até a ideia para despertar, para as pessoas perceberem que o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem, não é uma teoria, não é a filosofia de vida. O Evangelho é uma realidade, é poder de Deus para todo aquele que crê. Todos queriam conhecê-lo por causa dos sinais e prodígios que realizava entre o povo. Mas quem era ele? Questionava a maioria da população. Então queriam saber quem era esse que operava milagres. Então queriam conhecer Jesus. E Jesus queria ser conhecido. Ele veio para não só ser conhecido, mas para mostrar, revelar o Pai à humanidade. Foi então que Jesus, em Cesareia de Filipe, na solidão daquele montanhoso lugar, perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus capítulo 16 e verso 13. Aqui Jesus estava querendo ter um feedback dos seus discípulos, ok? A especulação humana acerca de Jesus. Vamos lá então? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Mateus 16 e 14. É comum haver muitas especulações sobre a vida de alguém famoso ou formoso e quase nenhuma delas corresponde ao que a pessoa é de fato. Podemos ouvir muitas coisas acerca de determinada pessoa, seus feitos, suas qualidades, seu modo de ser. Entretanto, é impossível fazer um correto juízo até que se conheça aquela pessoa na intimidade. Isto aconteceu com Jesus. Então, se está acontecendo no seu ministério, não estranhe não. Se um dia isso acontecer no seu ministério, também não estranhe não. Israel atravessava um período muito difícil. A nação padecia muitas privações, incrementadas por turbulências, pressões políticas, tudo isso. Ademais, pesava sobre o povo o fardo de sua legalista religião. Diante deste trágico cenário, surge um homem diferente. Advindo de uma cidade sem nenhuma importância, a pequenina Nazaré. Deus está nas pequenas coisas, não é isso? Na simplicidade. Todos estavam curiosos para saber quem ele era. Então é importante que as pessoas tenham curiosidade de conhecer quem é Jesus. Nós precisamos despertar
nas pessoas isso. E muitas das vezes Deus nos usa de uma maneira tão simples, Deus pega peças, pessoas, né, de uma maneira tão simples e confunde os grandes para que possa chamar a atenção, para que o Senhor Jesus seja conhecido através da nossa minoritariedade, vamos dizer assim, né? Opiniões distorcidas acerca de Jesus. Em muitas ocasiões, Jesus atribuiu a si a designação Filho do Homem, para indicar o aspecto humano de sua divindade. Na verdade, Jesus queria corrigir qualquer má interpretação de sua missão na terra. Ao serem interrogados, os discípulos expuseram as diversas opiniões do povo sobre quem era Jesus. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas, Mateus capítulo 16 e verso 14. Então, várias pessoas faziam especulações a respeito da pessoa de Jesus. Sem dúvida, o povo tinha uma falsa ideia de quem de fato era Jesus Cristo. Então, é o momento da curiosidade. Então, o ser humano é curioso. E aí no ministério tem esse momento que as pessoas começam a chegar perto de você com curiosidade para conhecer, para ver quem é você, né? Para ver se o que você está falando condiz com aquilo que você é realmente. Ainda em nossos dias existem muitas especulações sobre a pessoa de Cristo. Somente os evangelhos contêm o autêntico testemunho da vida, da sua vida, ministério e propósito. Então estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos estudar sobre isso, tá? A resposta que Jesus queria ouvir. Na verdade, o Senhor não estava muito interessado no que as pessoas pensavam a seu respeito. O que ele de fato queria saber é o que os seus discípulos realmente pensavam a respeito dele. Era um colegiado, era um aprendizado, ele era o mestre. Então ele se preocupava. Será que os meus alunos estão aprendendo de fato o que eu estou ensinando? Será que eles estão entendendo a minha mensagem? Jesus utilizou várias vezes parábolas, usando as coisas conhecidas da vida e do dia a dia dos discípulos para explicar as desconhecidas. Usando a metodologia de parábolas, ele usava as coisas visíveis para explicar as invisíveis, as materiais para explicar sobre as espirituais, para que eles pudessem entender de uma forma melhor a mensagem de Jesus Cristo. O que ele de fato queria era saber o que seus discípulos realmente pensavam a respeito dele. Então Pedro respondeu enfaticamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16 e verso 16. Quando Pedro responde isso, não é porque ele era melhor que os outros, é porque ele teve uma revelação do Espírito Santo, foi aberto os olhos dele a respeito de Jesus. Jesus era além de um homem perfeito, era Cristo, era o ungido de Deus. A resposta foi direta e objetiva, digna do elogio do Senhor. Nesta resposta, Pedro transmitia a ideia do sonho israelita acerca do Cristo, o ungido, o Cristo esperado que viria para cumprir a promessa divina de libertar o seu povo dos seus opressores. Mateus capítulo 1, versículo 21. O povo judeu ansiava em ser liberto da opressão dos romanos na sua época. Eles esperavam o ungido, esperavam o grande libertador. Mas a grande libertação que a população precisava, a maior prioridade, a maior necessidade, não era a libertação do jugo político dos romanos. Era a libertação espiritual. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos, conforme profetizou o profeta Isaías. Interessante é que aquele impulsivo discípulo não respondeu corretamente por sua própria capacidade. Ou seja, ele recebeu uma capacitação divina para poder responder tal pergunta importante, interessante e singular da parte de Jesus a respeito do seu ministério. Ele recebeu uma revelação direta do Espírito Santo, Mateus capítulo 16, versículo 17, através da qual Jesus pôde esclarecer as dúvidas acerca da sua divindade, além de conscientizar seus discípulos da sua missão como Messias, que significa enviado.
enviado para desfazer as obras de Satanás, resgatando os pecadores da perdição eterna. Então, qual foi a missão principal de Jesus Cristo aqui na terra? Desfazer as obras de Satanás. Então, Satanás fez um nó e Jesus veio desatar esse nó, libertando o homem para que o homem fosse e estivesse livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem qualquer barreira, sem qualquer dificuldade, sendo ele mesmo o acesso para o reino celestial. A pré-existência de Cristo, ponto 2 da nossa lição, página de número 7. Cristologia é a matéria. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Curte aí, dê um joinha, né? E clique no sininho para que você possa receber as aulas sempre que a gente postar. E também compartilhe o máximo que você puder nos grupos. Matricule-se conosco e adquira o livro. Estamos na página de número 7, como você pode ver aqui, ó. Página de número 7. Seguimos a Bíblia Sagrada e temos como conteúdo programático, seguimos o livro para sua informação e para sua formação teológica. Ponto 2, a pré-existência de Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo aí? João capítulo 8, versículo 58, no Novo Testamento. Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, Colossenses capítulo 1, verso 17. Então aqui a gente vê que Jesus Cristo existiu e existia antes mesmo de Abraão, e ele é antes de todas as coisas, ele é pré-existente. Estamos falando da pré-existência de Cristo. Então ele não teve começo e nem fim. O começo dele não é ali, quando ele nasce em Belém de Judá, né? Quando ele nasce na manjedoura. Não, o começo dele não é ali, do Cristo, né? Jesus como pessoa, sim, como humano. Mas como Cristo, ele é antes de Abraão, ok? O verbo se fez carne, o infinito se finitizou, o ilimitado se limitou, amém? O termo pré-existência revela Cristo sendo o princípio de todas as coisas. É o que ele é de fato, pois a Bíblia nos revela que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o causador e não a causa. Ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Para nossa melhor compreensão, mostraremos biblicamente que ele é de fato pré-existente. Cristo na criação dos céus. Cristo não veio à existência no seu nascimento através de Maria, sua mãe, mas ele já existia antes que o mundo existisse. João capítulo 17 e versículo de número 5. João 17 e 5. Leiamos, vejamos juntos. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 17 e versículo de número 5. Leiamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Está escrito assim: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, quando ele intercede a Deus pelo povo. Jesus, ele se colocou em nosso lugar e ele orou por nós. Ele orou por mim e por você. Você pode citar isso, você pode citar e verificar, né? Você pode ver essa citação em João, capítulo de número 17, Jesus orando por nós. Por nós. Nós não tínhamos nascido ainda, ele já estava intercedendo ao Pai por nós. Jesus, nosso sumo sacerdote, o nosso grande intercessor. Cristo teve duas naturezas, a humana e a divina. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 3 ao 11. Filipenses, na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo de número 2, versículos de número 3 ao 11. Colossenses, Filipenses. Vamos lá então. Filipenses 2, 3 ao 11. Está escrito assim: Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Olha aí, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus. Continua Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, ok? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, disse o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 12. Agora o 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Ok? Continuando aqui a matéria, a lição. Cristologia. Na sua natureza humana, Cristo teve mãe, mas não teve pai. A gente pode ver isso em Lucas capítulo 1, versos 34 e 35. Na sua natureza divina, Cristo teve pai, mas não teve mãe. Não podemos pensar em nosso Senhor como sendo apenas um Cristo histórico, nascido no ano zero da era cristã, e sim num Cristo eterno, antes de tudo e de todos, conforme encontramos em João capítulo 1, versículo 1, Filipenses 2, 3 ao 11, que já lemos. Muitos conhecem um Cristo histórico, isso é uma coisa, um Cristo literário, Cristo histórico. O mais importante é conhecer o Cristo da história do que a história de Cristo. Então nós precisamos ter contato com o Cristo da história, não somente com a história de Cristo. Amém? Vamos agora para o ponto 3 da lição de número 1. Profecias messiânicas. Profecias messiânicas. Biblicamente existem centenas de profecias messiânicas. Para nossa melhor compreensão, classificamos em subdivisões estas profecias. Profecias do seu nascimento. Segundo as profecias, ele seria descendente da mulher. Você pode ver isso na sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Segundo as profecias do Antigo Testamento, ele seria descendente de Abraão. Gênesis 12, versículo 2 e 7. Segundo as profecias do Antigo Testamento, ele deveria ser descendente de Davi, o amado. Jeremias 23 e 5. Grife aí na sua Bíblia. É importante as profecias messiânicas aqui citadas. Você precisa ter esse conhecimento, é muito importante. Seria o descendente de Judá, em Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. Seria indicado por uma estrela, em Números capítulo 24, verso 17. Seria gerado por uma virgem, Isaías capítulo 7, versículo 14. É muito importante que você anote aí na sua Bíblia, você frise, destaque, para que você possa refutar e defender a fé que você professa, a fé que você professa quando você for questionado, indagado, ok? Você é estudioso, você é estudante da palavra de Deus. Você precisa se apresentar como obreiro aprovado que domina a espada do Espírito, a palavra de Deus, né? Então você precisa ter esse conhecimento, é muito importante. Seria fugitivo para o Egito, Oséias capítulo 11, versículo de número 1, profecias do seu nascimento no Antigo Testamento. Segundo a profecia messiânica no Antigo Testamento, conforme Salmos 2 e 7, ele seria filho de Deus. Seria um grande profeta, conforme está escrito lá em Deuteronômio, o livro das repetições das leis, capítulo 18, verso 18. Seria um guia para o povo de Israel, conforme Miqueias 5 e 2, Mateus 2 e 6. Então aqui eu citei algumas das profecias do seu nascimento que constam na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Profecias messiânicas, ok? Vamos para
as profecias do seu ministério. 7 profecias do ministério de Cristo. Então vamos lá, no Antigo Testamento. O seu ministério, nele, ele seria ungido para pregar. Então quando alguém é ungido com um propósito. É ungido para algo ou para uma missão, uma incumbência. Se você é ungido de Deus, você foi ungido, é ungido para algo. Então Deus não te unge para você ostentar a unção e dizer, eu sou ungido. Não, Ele te unge para que você possa usar essa unção com uma finalidade. Uma das principais é a evangelização. É uma capacitação dada por Deus, pelo Espírito Santo, para você fazer algo que naturalmente você não faria, mas que com aquela unção você faz. Então, a importância da unção e a responsabilidade que se tem quando você tem a unção da parte de Deus, quando você é ungido de Deus, você deve exercer aquilo para a qual foi chamado. Caso contrário, você vai ser chamado de servo mau e negligente, rebelde, à vocação que Deus te deu. Então, não negligencie o seu ministério, não negligencie aquilo que Deus te deu de jeito nenhum. Profecias do seu ministério, 7 profecias do seu ministério. Ele seria ungido para pregar, Isaías 61:1, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Ele seria cheio do Espírito Santo, conforme Salmos 45, verso 7, Hebreus 1:9. Ele seria seu ensino por parábolas. A parábola não era um método de Jesus, as parábolas eram utilizadas antes dele, então as parábolas eram um método antigo, antes de Jesus, e ele utilizou desse método que já existia na época, ok? Então vamos lá. O seu ministério seria um ministério de ensino por parábolas. Salmo 78, verso 2, Mateus 13:35, ok? Seria tratado como desconhecido, ele não foi tratado como um conhecido, né? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E a gente vê isso em Salmos 69:8 e João capítulo 7, verso 5, né? Seria vendido por 30 moedas, como ele foi vendido pelos seus irmãos. Zacarias 11, versos 12 e 13. Mateus capítulo 27, versículos 9 e 10. Seria um grande profeta, conforme consta lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Lucas 7 e 16. E seria também sacerdote de Deus, conforme Salmo 110, versículos 4 e 5, Hebreus 7 e 17 no Novo Testamento. Uma referência do Antigo Testamento e uma referência do Novo, falando sobre as profecias do ministério de Cristo. 7 profecias do seu ministério. Está registrado aqui, ok? Então anote aí na sua Bíblia, tenha essas profecias anotadas e, se você puder, claro, melhor ainda, memorizadas para facilitar nas suas horas de pregação. Profecias de sua morte. Isaías 53, versículo 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, melhor dizendo, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse era o retrato do Messias, do Cristo, do ungido de Deus na cruz. Isaías tem uma visão 720 anos antes de Cristo vir ao mundo de como seria o seu sofrimento na cruz do Calvário. Que imagem, que fotografia, que revelação profunda, né? Deus antecipando aos fatos. Isso mostra que Deus tem tudo já planejado, Deus já tem tudo projetado, né? Então na cruz, o sofrimento que ele passaria 720 anos antes foi revelado, foi dito ao profeta Isaías. Ou seja, o que não tinha acontecido ainda no mundo material, no mundo físico, na terra, já tinha acontecido no mundo espiritual. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Então Jesus sofreu desprezo, ele foi desprezado. E se você está sendo desprezado, não se aperreie não, como diz o nordestino, porque mais desprezado foi Jesus, mais sofreu Jesus e ele foi fiel até a morte e morte de cruz, não abandonou a sua cruz, não falhou no seu ministério, foi fiel até o fim. Então seja fiel você também a Deus e ao seu ministério. Amém? E não fizemos dele caso algum, disse o profeta Isaías no capítulo 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós
o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O negócio foi complicado, não foi fácil não. Só ele poderia ter força para sustentar a cruz e para passar o que ele passou na cruz. Ninguém mais. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tá vendo aí? Então aqui a profecia da morte de Jesus, registrada pelo profeta Isaías, profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus Cristo. Profecias de sua morte: ele seria traído por um amigo íntimo. Então a traição de Judas precisava acontecer, já estava programado nos planos de Deus. Seria traído por um amigo íntimo. Salmos 41, verso 9. Existem salmos que são messiânicos, você pode conferir, ok? Salmos 41, verso 9. Mateus capítulo 14, 10 fala sobre o amigo que traiu Jesus. Profecias de sua morte: ele seria, segundo as profecias, vendido por 30 moedas, Zacarias 11, livro do profeta Zacarias 11, versos 12 e 13. Mateus capítulo 26 e verso 15. Seria julgado pelo povo, Salmo 69, verso 4 ao 12. E também Mateus 27, 23 e 25. Seria julgado pelo povo, Salmo 69, versículo 4 ao 12. Mateus capítulo 27, versículos 23 ao 25. Seria desprezado pelos homens, Salmos 22, verso 7, Mateus 27, 39. Seria angustiado, Salmos de número 22, versos 14 e o 22 e 44. Seria cuspido no seu rosto, seria ferido no rosto, seria crucificado com 2 malfeitores, seria repartido as suas vestes, profecias da sua morte. Ele seria abandonado pelo Pai, ele seria crucificado com sede, seria morto como ovelha muda, seria traspassados os pés e as mãos. Todos esses detalhes já estava programado, já estava profetizado, ok? Então veja que Deus tem controle de tudo, parecendo que Deus não estava vendo, não estava sabendo, não estava com ele, mas Deus estava com Jesus o tempo todo, quando ele estava sofrendo o seu vitupério na cruz do Calvário. Seria transpassado por uma lança. Foi profetizado que ele seria deixado, os seus ossos seriam deixados inteiros. Foi profetizado que ele seria sepultado com os ricos. Foi profetizado que depois de morto ele ficado em silêncio, né? Depois de morto ficado em silêncio, ressuscitado dentre os mortos e seria levado ou elevado ao céu. Todas essas profecias estão no nosso livro de Cristologia, na página de número 11. Se você não adquiriu o livro ainda, adquira agora mesmo. Estamos na aula de Cristologia, ok? Tá vendo aí? Ok? Então vamos continuando aqui, gente. Vamos continuando. Assista esta aula até o final, ok? O nascimento de Cristo. Os magos, indo em direção da estrela que apareceu no nascimento de Cristo, a gente vê registrado no livro de Mateus, capítulos 2, versos 9 e 10. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus capítulo 1, versículo 18. Então a Bíblia fala sobre o nascimento de Cristo. O nascimento virginal de Cristo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7 e verso 14. Os evangelhos nos afirmam categoricamente que Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria de maneira sobrenatural, sem a intervenção de um pai humano, e que nasceu, portanto, de uma virgem. Isso tem que ser bem definido, bem claro, ok? O nascimento de Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de forma milagrosa e sobrenatural, ok? Então Deus usou
o vaso chamado Maria, o útero de Maria, para que o verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25 e Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35. Chamamos este acontecimento de nascimento virginal, ou precisamente concepção virginal de Jesus, seu nascimento maternal. Entretanto, deu-se de forma normal, de acordo com as reconhecidas regras do procedimento natural. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que ele veio na plenitude dos tempos, nem a mais e nem a menos. Ele veio na época e no momento em que ele precisava realmente, de fato, vir ao mundo. Depois do nascimento de Jesus, descobriu-se um sentido mais profundo na profecia de Isaías capítulo 7 e verso 14, segundo a qual uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mais do que isso, Deus em nós hoje, né? Hoje nós podemos entender melhor no Novo Testamento, após a morte de Cristo. Segundo Marcos capítulo 6 e verso 3, o povo de Nazaré chamava Jesus de o filho de Maria. Outras passagens do Novo Testamento também apontam para a concepção virginal de Jesus. Paulo diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. É bem importante que a gente cite isso, tá ok, gente? Tá ok? É importante que você frise essa palavra. O mesmo pensamento é também esboçado na passagem de 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 ao 47, onde fala de Jesus como o último Adão. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, ele tinha tudo no jardim, né? E tinha tudo para não errar e errou. Barriga cheia, tudo à sua disposição. O segundo Adão estava no deserto, em jejum, tinha tudo para pecar e não pecou, né? Então ele venceu Satanás no deserto. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele foi aprovado, seu ministério foi aprovado. Jesus não falhou em nada. Todos os escritores renomados aceitam duas realidades. A primeira que diz: Maria concebeu Jesus sendo uma virgem. Ela mesma disse: como se fará isto, visto que não conheço varão? Então segue imediatamente a resposta do anjo Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui está, portanto, todo o segredo da concepção virginal de Jesus Cristo. Anote aí. E a segunda realidade diz respeito ao nascimento natural de Jesus do ponto de vista médico-legal. Somente negam esta realidade os defensores da virgindade perpétua de Maria. Esta corrente nega também que Maria tenha tido outros filhos, além de Jesus. Conforme a declaração feita pelo Dicionário Prático de Cultura Católica, Bíblia e Geral, diz o seguinte: é artigo de fé que Maria viveu em virgindade perpétua, tanto moral como física, que Jesus foi de fato concebido no ventre de uma virgem. Entretanto, nega que ela tenha permanecido assim com sua virgindade perpétua, né? Então, a Bíblia afirma que Jesus foi de fato concebido no ventre de uma virgem. Entretanto, a Bíblia nega que ela tenha permanecido assim com sua virgindade perpétua. Então, Maria teve sim outros filhos, teve relação com seu esposo e teve outros filhos. A sua virgindade não foi perpétua segundo a Bíblia Sagrada, ok? É Bíblia. Em 19 lugares das Escrituras encontramos referências aos irmãos uterinos do Senhor Jesus. Depois de Jesus, Maria teve filhos sim, ok? Só que, claro, dentro do casamento, diferente do nascimento de Jesus. Salmo 69, verso 8, é uma referência bíblica que você pode ver isso. Mateus 12, 46 ao 47, na sua Bíblia. Você pode ver Marcos capítulo 3, verso 21. Você pode ver também essa referência ou essa inferência bíblica, se você quiser. João capítulo 2 e verso 12.
Atos 1 e 14, 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, Gálatas 1 e 19, Tiago 1 e 1 e Judas 1. Todas essas referências bíblicas. Evidentemente fica declarado que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos além dele. Sim, sim, sim e sim, ok? E aí, na próxima aula nós vamos falar sobre a data do nascimento de Jesus, tá bom? E vamos falar sobre os aspectos naturais de Cristo. Vamos para a segunda lição na próxima aula, tá bom, gente? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Você que já se inscreveu, compartilhe o máximo que você puder aos amigos nos grupos, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse conhecimento bíblico e teológico. A matéria de hoje, Cristologia, Cristologia, uma bênção essa matéria, falando sobre Jesus e seu ministério, ok? Tem muito mais para a gente aprender nas próximas aulas. E aí você que não adquiriu os livros, adquira agora mesmo, entre em contato conosco. Do básico são 20 livros, do médio 30 livros, do bacharel 40 livros. Vão chegar em sua casa de maneira simples e prática através dos correios. Aqui eu tenho 10 livros, pessoal, aqui eu tenho 10 livros. Todos esses livros são fontes ricas, riquíssimas de conhecimento para que você possa crescer espiritualmente, ministerialmente, teologicamente e biblicamente, né? Crescer espiritualmente na sua vocação, ok? Você vai desenvolver o seu trabalho, o seu ministério de maneira ampliada, você vai mais longe, você vai ter conhecimento e vai conseguir ensinar outras pessoas e fazer aquilo para o qual você foi chamado. Então adquira hoje mesmo o seu material. É uma bênção, valor único. Quem quiser falar comigo no sentido, no particular, me chame no zap, tá bom, gente? E você recebe o seu certificado, reconhecido em cartório, ele é reconhecido nacionalmente pela República Federativa do Brasil e também ele é reconhecido nas igrejas das Assembleias de Deus em todo o Brasil pelo Instituto Teológico Itadesp, ok? Então vamos lá, você vai receber o seu certificado, vai receber a sua credencial de aluno, estudante do Itadesp, tá bom, gente? Então adquira, é fácil, é simples, é uma benção. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. A paz do Senhor, Shalom Adonai.